Panorama do mercado com as principais notícias do dia 4 de agosto. Hoje, como eu prometi, vou fazer uma análise mais minuciosa do que está acontecendo com o iene japonês e a atuação do Tesouro americano por meio do seu secretário Scott Bessent, que curiosamente era um gestor de hedge fund que trabalhou muitos anos com George Soros e que é um especialista em macro e sobretudo em trades cambiais. Então, é muito curioso ver um trader que ganhou muito dinheiro com moeda, sendo secretário do Tesouro e tendo que defender as treasuries norte-americanas. Mas antes de eu descer a esses detalhes, que vai ser um estilo meio de aula, e depois eu vou gravar até um vídeo no YouTube sobre isso, vamos falar um pouquinho da agenda aí do dia e depois a gente vai ao detalhe dessa operação que está acontecendo. Então fique você aí até o fim, ouça o panorama hoje completo que você vai entender e vai aprender muito hoje. Mas começando sobre o que aconteceu ontem e hoje na abertura dos mercados, um risk-on muito generalizado nos nomes de tecnologia, principalmente quem está na infraestrutura de IA e que mostrou semana passada que os resultados foram bons. Então Amazon, Microsoft, empresas que subiram muito, a Nvidia também. Então eu particularmente, finalmente, até comentei com algumas pessoas ontem, falei: "Finalmente o mercado começou a reconhecer que eu estava certo", que eu estava nessas posições, achava que essas empresas tinham que estar valendo muito mais, e finalmente o mercado parece que está reconhecendo que os fundamentos confirmam a minha tese. Então fica esse comentário sobre as empresas de tecnologia que subiram muito e hoje no pré-mercado também o Nasdaq Futuro subindo, S&P subindo, então muita expectativa sobre os resultados de AMD hoje no final do pregão. Lembrando, a AMD é o segundo player de GPUs, né, e compete diretamente com a Nvidia e existe uma expectativa muito grande até para analisar como é que está a demanda de data center da AMD, como é que estão os aceleradores. Então tudo isso são, pontos que o mercado vai ficar muito atento hoje, né, além desses 2 pontos, a evolução dos chips também, do M350 da próxima geração, como é que está a margem bruta da empresa, participação nos CPUs para servidores e os contratos com as hyperscalers, qual é a capacidade que a AMD já reservou com a TSMC para a fabricação dos seus chips, e também, além disso, os guidances e as restrições às exportações para a China. Outro ponto interessante o resultado de Palantir, que divulgou o resultado ontem, e ele veio bem, veio muito bem, inclusive Palantir, que é uma empresa com uns múltiplos extremamente elevados, uma empresa que se frustrasse no resultado seria algo catastrófico. E eu tenho uma posição em Palantir, uma posição que não é tão grande, porque justamente porque eu acho que o valuation é muito elevado, mas eu penso que é uma empresa muito bem administrada, eu acho o Alex Karp um sujeito muito inteligente, assim como o Peter Thiel. Acredito nessa empresa desde quando eles fizeram o direct listing na pandemia, sempre acreditei na empresa, e teve um resultado muito positivo, um EPS mais alto, receita também veio mais alta que o mercado esperava, 5% acima do consenso. Houve um grande ganho em aumento de receita por parte do segmento comercial e também com o governo, contratos com o governo, com o Pentágono, subiram os valores subiram muito também, então a ação subia coisa de 10, 12% no aftermarket, e o Alex Karp disse que o crescimento deve durar pelo menos mais 18 meses, que valida muito essa perna de software de inteligência artificial, e apesar do valuation muito esticado ainda, consegue sustentar esse trade da IA. De novo, eu penso que Palantir é um nome estrutural. Não é um nome para tentar especular, é um nome que vai, estar presente, pra sempre no vocabulário dos investidores de tecnologia. Então, digo assim, para os próximos 10 anos, 20 anos, essa empresa estará lá e enquanto tiver os líderes, os fundadores e essas pessoas que têm uma visão, muito sólida sobre o que eles estão fazendo, eu penso que é uma empresa que o investidor tem que ter na carteira. Não é recomendação de investimento, é apenas a minha visão, apesar do valuation muito elevado, é verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo tenho momentos quando eu acho que o valor está muito esticado, eu vendo, aí diminuo a posição, mas sempre deixo um pouquinho na carteira para não me machucar e depois eu volto, sabe. Então, sempre faço essas oscilações de acordo com os múltiplos, mas eu penso que é uma empresa fenomenal, eu já até fiz indicação de leitura do livro do Alex Karp, então, The Technologic Republic, se não me engano é o nome do livro, é um livro meio complicado de ler, mas tem algumas ideias ali que vale a pena a pessoa entender. Então fica esse comentário sobre o Palantir, também já fica essa recomendação de livro também. Hoje na Europa a HSBC divulgou o resultado também foi acima do consenso,
divulgou buyback também, então um banco europeu aí com um bom resultado e a British Petroleum também divulgou um bom resultado, mas a notícia já estava no preço, né, e o Brent caindo aí, então tem esse problema. Hoje de manhã o Brent subindo um pouco, os yields subindo levemente também na curva de juros norte-americana, então tem que tomar cuidado, ficar atento a isso. Houve ontem aquela forte queda do petróleo em razão da interrupção dos ataques, mas o Trump cada hora ele faz uma declaração e de repente muda, aí depois hoje no noticiário aqui na Bloomberg de manhã cedo já se falava que, houve novo ataque lá no Estreito de Hormuz, então a gente nunca sabe o que está acontecendo, qual é a especulação, tem muita gente ganhando dinheiro com essa especulação, no Oriente Médio, eu suponho que talvez até no próprio governo americano tenha gente especulando, porque é o que o noticiário pelo menos nos relata, então, tem que ficar muito atento com esse tipo de movimento. Hoje na pré-abertura também teremos McDonald's, que vai divulgar resultado, Pfizer, Caterpillar e a cereja do bolo, no final do pregão, é o resultado da SpaceX, primeira vez que a SpaceX vai divulgar resultado público depois do seu IPO, então muita expectativa sobre o que o Elon Musk vai falar, como é que estão os gastos de infraestrutura de IA, o Colossus e todo o data center que ele tem, dirigido os seus esforços. Lembrando que o Elon Musk foi muito inteligente, porque ele captou muito dinheiro no IPO e ainda fez uma reestruturação de dívida, então o Elon Musk está extremamente capitalizado, vai ter perguntas sobre fusão com a Tesla, e é muito importante esse call para ver o que o Elon Musk vai falar. Sempre muito importante colher as declarações dele, ter uma noção do que ele está vendo nesse mercado, o que ele está esperando. Então esses são os principais resultados divulgados, a expectativa que o que nós temos, pra sair. Temos hoje também, resultado de Caterpillar, que é muito interessante, porque Caterpillar tem ganhado muito dinheiro com a construção dos data centers, a parte realmente de construção civil, então tem que ficar atento ao que a Caterpillar vai divulgar para verificar como é que está a demanda de data centers, vamos ver até que nível de detalhamento que a empresa também vai divulgar, olhar margem, olhar pedido, geração de caixa. E temos os JOLTS, né, o relatório de vagas de emprego de junho, que será divulgado às 11 horas, de Brasília. Nos Estados Unidos, em maio, houve registro de 7,6 milhões de vagas e taxa de vagas de 4,6%, isso em maio. Então temos que aguardar agora para ver qual que vai ser a nova divulgação aqui do JOLTS, o que que nós vamos esperar do JOLTS? Lembrando, o que pesa mais é o dado da sexta-feira, o payroll, mas obviamente que o mercado já fica atento ao número de vagas, contratações, pedido de demissão voluntária, demissão involuntária, então a razão entre vagas e desempregados, esse tipo de questão é importante porque se houver, por exemplo, uma queda moderada de vagas, sem alta de demissões, esse seria o melhor cenário. Porque aí haveria uma normalização sem um viés de recessão, né, então se vier, por exemplo, vagas muito fortes, tem uma pressão salarial e um risco de alta do Fed mais concreto. Então, e com o Kevin Warsh tentando rever, já fez aquela força-tarefa para tentar rever os indicadores de inflação que o Federal Reserve vai usar, tudo isso pesa. Então esses são os dados macroeconômicos importantes. A Europa também avançou bastante com tecnologia e defesa, a China ainda uma grande dúvida sobre a demanda interna, então, existe uma grande preocupação, um suporte doméstico e rotação para ações continentais, mas ao mesmo tempo também temos uma cautela dos estrangeiros com relação à tecnologia chinesa, apesar das boas notícias, né, ontem mesmo a Alibaba divulgou que soltou um novo modelo de IA muito poderoso, que poderia rivalizar com os modelos de ponta da Anthropic, então existem boas notícias vindo da IA chinesa, mas os investidores ainda estão um pouco reticentes e cautelosos diante do que aconteceu com investidores estrangeiros na China nos últimos anos, né. Medidas do governo que acabaram afastando o investidor estrangeiro. Então fica também essa ressalva. E temos aqui na Ásia, sem contar a China, né, falando agora de Coreia do Sul, e aí depois eu já vou entrar no Japão, a Coreia do Sul, ela tá com um grande problema, 50% da bolsa são 2 empresas, né, SK Hynix e Samsung. Para piorar, fizeram um monte de ETF alavancado. Aí agora tem uma pressão social na Coreia para tentar proibir ETF alavancado, né. O que que é o ETF alavancado? É um instrumento um fundo negociado em bolsa que eles fazem uma alavancagem via derivativo, de modo que o investidor de varejo que compra, ele fica exposto, por exemplo, 3 vezes a oscilação da ação. Então uma ação como a SK Hynix, Samsung, que já são extremamente voláteis, ou o próprio índice Kospi, sofre uma volatilidade de 3 vezes, 2 vezes a volatilidade normal. E isso acaba amplificando os movimentos. E as autoridades coreanas estão preocupadas com isso e sabem que muito investidor de varejo, com aquele apetite de ganhar dinheiro fácil, entra e depois se machuca muito.
Então, existe uma preocupação muito grande. Ontem eu assisti a um vídeo, no YouTube, num canal, em que se comentava que existe uma pressão social muito grande na Coreia para que se faça alguma regulação, ou proibindo a ETF alavancado, ou fazendo alguma restrição sobre a venda de ETFs alavancados. Então, fica esse comentário. E agora vamos falar de Japão. Em relação ao Japão, um movimento muito curioso entre o Tesouro americano e o Ministério das Finanças japonês. Mas antes de descer a esse detalhe, vamos só falar um pouquinho do Nikkei. O Nikkei ainda vem se beneficiando disso. Vamos lá, com um iene mais fraco, os exportadores se beneficiam muito. E com uma inflação acima dos juros, também mesma coisa, juro real negativo, muitas vezes o investidor vai para a bolsa como um refúgio para se proteger da inflação. Só que curiosamente, o topo do Nikkei foi em junho de 26 e desde então o Nikkei corrigiu bastante, caiu quase 20% e agora, um drawdown mais ou menos de 12%. Então, o fato é que também as empresas japonesas já sofreram uma correção e está um pouco ligado também a essa correção dos semicondutores e o Japão tem as suas empresas também de tecnologia, e isso acabou, repercutindo no preço dessas empresas. Mas agora vamos falar, e essa é a cereja do bolo aqui do podcast, vamos falar do que está acontecendo com o câmbio. O iene está sofrendo uma pressão muito grande, então os especuladores também estão, vendidos no iene, comprado no dólar contra o iene, acreditando que enquanto o BOJ, o Banco Central japonês, não conseguir, subir os juros e controlar essa inflação, que a moeda vai se depreciar. Some-se a isso um Federal Reserve, sob a gestão do Kevin Warsh, que dá pouco sinal, o mercado prevendo que o Kevin Warsh ainda sobe os juros, e um novo presidente do Fed que descarta o uso de quantitative easing, ou seja, compra de títulos maduros, títulos de vencimentos longos, para tentar diminuir o yield, né. Então, um Federal Reserve que vai intervir muito menos nos vértices longos e que ainda demora para subir os juros. Consequência, os juros longos sobem, porque o mercado vê até como uma questão de credibilidade do Federal Reserve e um Federal Reserve que é mais letárgico para agir, por consequência as expectativas de inflação sobem, por isso os vértices longos sobem também, e isso faz com que o dólar se fortaleça, né. Então hoje nós temos 2 anos, por exemplo, precificando 2 aumentos de 25 basis points e de um ano precificando um aumento de 25. Probabilidade de aumento em setembro pelo mercado entre 60% e 80% de que o Federal Reserve sobe os juros. E esse último encontro já mostrou 3 votos dissidentes e um Kevin Warsh bastante contraditório em algumas falas. Tudo isso faz com que o dólar se fortaleça contra as moedas dos países desenvolvidos e, por consequência, o iene sofre com isso. E aí vamos olhar agora para o Japão. Um BOJ que não sobe juros, fica com um juro real negativo, portanto a moeda fica bastante pressionada e aí os especuladores entram vendidos na moeda. E essa foi a narrativa ao longo do primeiro semestre de 2026. Só que, de repente, vem o Scott Bessent, secretário do Tesouro, um grande gestor também de hedge fund e macro, e em coordenação com o Ministério das Finanças começa a fazer movimentos para controlar essa desvalorização do iene, porque existe uma grande preocupação do governo americano porque as reservas japonesas são usadas para comprar treasury. Os japoneses compram muitas treasuries e é um dos principais compradores dos títulos longos do governo americano. Por consequência, qual é a preocupação do Scott Bessent? Bom, se os japoneses, o Ministério das Finanças, vende treasury de vencimento curto para proteger a moeda, isso pode ter uma repercussão aqui para mim e os yields podem subir ainda mais, porque se tem uma força vendedora, o preço da Treasury começa a cair e os yields sobem, são variáveis inversamente proporcionais. Por consequência, o financiamento do governo americano fica mais elevado. Por isso, o interesse do Scott Bessent de não deixar esse câmbio piorar ainda mais, porque senão o Ministério das Finanças vai ficar vendendo Treasury e vai dificultar o financiamento do governo americano. Então, essa atuação coordenada, e aí, claro, houve até a venda de euro para tentar ajudar aqui no controle do iene, então fica também esse comentário. E tem o repo facility do Fed, que vai permitir a troca de treasury por dólar, via repo, sem ter que vender as treasuries no mercado. E é isso que o Tesouro americano está ofertando aos japoneses para proteger o seu financiamento, a sua curva de juros e evitar que os japoneses façam essa venda forçada de treasury. Agora, o grande problema é isso, é que você tem o Wash empurrando o dólar para cima e a política de Bessent para empurrá-lo para baixo. Fica aqui esse comentário, um excelente dia para você
e depois tem vídeo sobre o assunto no YouTube.